Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 6. Prólogo. Traição acontece sempre de repente. Não é assustador ou perturbador quando você consegue ver isso chegando. O problema é que o traidor sempre espera pelo momento perfeito para atacar, quando isso vai doer mais. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Sr. Leon, manter segredos é um grande não. Você precisa nos contar o que está acontecendo, certo? Olivia inclinou adoravelmente a cabeça. Embora seus olhos estivessem sorrindo, eles transmitiam uma aura ameaçadora, indicando que ela de forma alguma permitiria que eu escapasse mentindo dessa vez. Eu, Leon Bartyford, tremia sob o poder do seu olhar. Pretendendo inventar uma desculpa, abri a boca para dizer algo, mas minha garganta estava tão seca que eu nem conseguia encontrar minha voz. Meus nervos me dominaram. Vamos apenas acalmar as coisas por um segundo, ok? Eu disse. Depois que nossas cabeças se acalmarem, podemos resolver esse mal-entendido. Além disso, eu juro para vocês, isso foi tudo uma armadilha criada por Luxon. Fui incriminado. Enquanto eu protestava minha inocência em vão, Angélica Rafa Redgrave olhou para o berço de bebê no quarto. Ela se aproximou e o tocou, sorrindo. Mas o jeito que ela sorria enviou um calafrio pela minha espinha. Ela está definitivamente irritada. A dela é uma raiva fria e silenciosa que ferve por baixo da superfície. Se eu tivesse que comparar seu estado emocional atual com algo, seria um vulcão segundos antes de uma erupção. Eu tinha que pisar com cuidado, para não provocá-la. Mais importante ainda, porque eu estava metido nessa enrascada. O que diabos eu tinha feito? Eu quero que você crie uma desculpa plausível o suficiente para nos convencer, disse Ange. Enquanto estava estudando no exterior aqui na República, você trouxe outra mulher para a sua residência temporária e preparou um berço de bebê para ela também. É melhor você ter uma boa explicação. Não era como se eu pudesse ter ficado na casa da Marie para sempre, então eu tinha retornado recentemente para a casa que originalmente tinha sido preparada para a minha estadia. Além disso, Noelle Beltry, cujo nome verdadeiro era Noelle Zeula Spinaci, era a sacerdotisa escolhida pelo broto da árvore sagrada, e para protegê-la, eu a trouxe para viver comigo. Não havia outro significado por trás disso, eu juro. Eu só a trouxe aqui para protegê-la de todos os idiotas deste país. Desde que Noelle tinha sido escolhida como sacerdotisa, a República estava desesperada para colocar as mãos nela. Eu tinha achado que o lugar mais seguro para ela era ao meu lado. Ela também queria ficar comigo, então não havia problema com nosso arranjo. Pelo menos não deveria ter havido. Noelle olhou para o chão. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo lateral, a cor se transformando em rosa nas pontas. Enquanto estava em pé na frente de Livia e Ange, sua expressão ficou tensa de culpa. Desculpe. Eu sou a errada aqui. Fui eu quem me deixou levar. Quanto mais apologeticamente ela parecia, mais Livia e Ange nos encaravam com raiva. Por que não diminuímos o tom, hein? Eu disse, incapaz de controlar minha gagueira nervosa. Noelle, e eu vou falar. Eu vou resolver esse mal entendido. Arg. Eu estou tão aterrorizado por elas que minha voz está tremendo em todos os lugares. Eu não tinha trapaceado, mas apenas ser suspeito disso tinha me abalado até o âmago. E pior, fomos pegos em uma situação que tornava difícil negar suas acusações. Minhas noivas tinham entrado na casa no pior momento possível, e foi aí que elas acabaram vendo eu e Noelle brincando. Infelizmente, sem contexto, isso meio que pareceria que eu estava tendo um caso. O berço de bebê no canto certamente não ajudou. Eu tinha feito amizade com um cara chamado Jean quando cheguei aqui, e por um tempo, cuidei de seu amado animal de estimação. Ela era uma cadelinha idosa que exigia cuidados extras, então eu tinha adquirido um berço de bebê para ela dormir. O problema. Assim como a mulher ao meu lado,
O nome da cadelinha também era Noelle, e isso só complicava ainda mais a situação. Do ponto de vista de Lívia e Angie, eu tinha convidado outra mulher para minha casa e até mesmo preparado um berço de bebê para o nosso futuro filho. Se você perguntasse a 10 pessoas aleatórias se parecia que eu estava traindo, todas elas provavelmente diriam que sim. Se eu não fosse o cara em questão, provavelmente concordaria. Mas vamos deixar uma coisa clara, eu não traí. Apesar da minha inocência, me encontrei nessa situação atual graças à traição de Luxon. Normalmente, eu nunca teria me deixado envolver em uma situação que poderia ser tão facilmente mal interpretada. Então por que isso estava acontecendo? Porque Luxon era um bastardo malvado. Ok, eu preciso colocar meu cérebro em overdrive e pensar em uma saída. Vai dar certo? Eu sou péssimo em falar bonito, mas desde que eu seja sincero, com certeza eles vão acreditar em mim. Meninas, eu quero que vocês pensem com cuidado. Se, hipoteticamente falando, e eu quero dizer completamente hipoteticamente, porque eu não fiz isso, eu tivesse traído vocês, o que definitivamente não fiz. Eu juro para vocês. Mas vamos supor por um segundo que eu fiz. Vocês não acham essa situação um pouco estranha? Assim que mencionei teoricamente trair, os olhos de Lívia e Angie ficaram frios e hostis. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu estremeci. Estranha? Pare de brincadeiras e vá direto ao ponto, Angie respondeu com frieza. Prometi a mim mesmo naquele momento que nunca, jamais trairia. Deixá-las irritadas era assustador demais, e eu nunca mais queria fazer isso. Essa experiência ensinou meu cérebro, não, meu coração, não, minha alma o quanto eu nunca, jamais queria repetir essa experiência. Lívia tirou o olhar de mim e colocou a mão sobre a boca. Eu admito, é um pouco estranho. Lívia. Os olhos de Angie se desviaram de mim. Felizmente, Lívia entendeu o que eu estava tentando dizer. Mesmo que tenhamos vindo todo o caminho até a República de Alzer para vê-lo, você não veio ao porto para nos receber. Da última vez, também não demos aviso prévio, mas você conseguiu obter informações sobre nossa chegada, não é? Foi por isso que você veio nos receber. Sim, Luxon deve ter dito a ele, não é? A compreensão surgiu no rosto de Angie. Ah, agora entendi. Ela assentiu para si mesma e continuou dizendo exatamente o que eu estava pensando. Se você tivesse a intenção de manter isso em segredo de nós, então você teria se livrado das evidências antes mesmo de chegarmos. O fato de não ter feito isso significa que Luxon não disse nada a você antecipadamente. Aquele idiota normalmente me dava tantos relatórios que era realmente irritante, mas desta vez ele não abriu a boca. Estava claro que ele tinha me apunhalado pelas costas. Lívia concordou. Claire também estava agindo de forma estranha. Se o Sr. Leon realmente estivesse tentando esconder algo de nós, ela teria ajudado a ganhar tempo. Entre os dois, não haveria nenhuma evidência restante para nós encontrarmos. Sim. Sim, exatamente. Normalmente, os dois teriam se certificado de que eu soubesse antecipadamente que vocês estavam vindo. Eles são ridiculamente capazes, afinal. Eles definitivamente teriam me ajudado a me livrar de qualquer evidência de má conduta. Na verdade, não. Eles não teriam feito isso. Além disso, eu não tinha feito nada de errado. Exatamente. Concordei. Essa prova é apenas uma prova de que eles me trairão. O ambiente ficou claro agora que os dois tinham chegado a essa realização por conta própria. Isso deve ser o poder do amor. Enquanto meus ombros se relaxavam com alívio, a mulher de óculos que havia observado toda a cena de repente exclamou, mesmo assim, é um fato inegável que os dois estavam juntos neste quarto, flertando. Essa pirralha, Cordelia Foyston, era uma empregada que Angie havia enviado para me ajudar a cuidar de mim. Eu pensava que ela era uma pessoa equilibrada e racional como eu, mas parece que ela era uma traidora tanto quanto aqueles outros dois. Espera aí. Isso significa que todos ao meu redor são traidores? Angie voltou seu olhar para mim.
Ele havia suavizado momentos antes, mas com o lembrete sombrio de Cordelia, ela estava me encarando novamente. Nesse caso, talvez Luxon tivesse suas próprias reclamações sobre se seu mestre estava agindo um pouco fora de controle, não é? Certamente é uma possibilidade, disse Lívia. Talvez ele tenha armado isso para que o Sr. Leon aprendesse da maneira mais difícil que seu comportamento saiu do controle. Luxon certamente é um servo leal. Você tem sorte de ter um confidente disposto a repreendê-lo por sua má conduta, disse Ange. Se sim, não tenho tanta certeza disso. Eu franzi a testa. Eu não gostei para onde isso estava indo. Pensei em tentar mudar o rumo da conversa, mas não achava que falar sem parar ia me tirar dessa. Virei meu olhar suplicante para as outras pessoas reunidas e avistei Almeria. Rezei para que ela me desse a ajuda que eu precisava. Será que ela está captando meus sinais? Em meio à atmosfera pesada, a senhorita Almeria reuniu coragem para falar. Abençoada seja, nunca esquecerei sua coragem. Afinal de contas, o Senhor Leon é o homem, disse Almeria. Acho que seus demônios o dominaram. Bem, essa é uma maneira de atiçar ainda mais o fogo. Não, dadas as circunstâncias, era mais como jogar um explosivo em um inferno já em chamas. Ela fez parecer que era um fato que eu realmente estava traindo. Almeria deu um salto ao perceber que só havia me afundado ainda mais, e rapidamente tentou amenizar as coisas. Não era isso que eu queria dizer. Que quer dizer? Eles só estavam se divertindo um pouco um com o outro. Bem, quer dizer, de qualquer forma, o Sr. Leon não quebrou seu voto de monogamia com vocês duas. Ah, espere, suponho que, já que são duas, isso não seja exatamente monogâmico, não é? Verdade. Por definição, ter duas noivas significava que eu não era realmente mono nada. Essa situação realmente não poderia piorar. E, para piorar tudo, eu estava sozinho. Lívia e Ange provavelmente não acreditariam em nada do que Noelle dissesse. Cordelia parecia não ter interesse em ficar ao meu lado também, e, apesar de suas boas intenções, Almeria não estava ajudando em nada. Os dois ais que deveriam me ajudar nessas situações, Luxon e Cleare, estavam ausentes e não fizeram nenhum movimento para me defender. As chances de que eles estivessem completamente me virando as costas eram bem altas. O que estou dizendo? Obviamente eles já me viraram as costas, senão eu não estaria nessa situação. Malditos ais. Os ais estão destinados a trair a humanidade e afinal, murmurei amargamente. Era um ponto da trama constante em muitos livros e filmes. Luxon não era a exceção, aparentemente. Que se dane isso. Juro que vou me vingar dele, não, deles, um dia. Aposto que você está ouvindo, não é, Luxon? Você não vai sair impune. Marquem minhas palavras, a humanidade sairá vitoriosa no final. Espere só, vou ser a sua ruína. Soltei essas palavras e comecei a rir, certo de que ele estava observando. Eu não tinha escolha senão rir para evitar chorar. Meu comportamento estranho fez Noelle dar um pulo de surpresa, enquanto Cordelia fez uma careta, com nojo. A reação que realmente mexeu comigo foi a de Almeria. Ela franziu a testa para mim com genuína preocupação. Senhor Leon, por favor, se recomponha. Vai ficar tudo bem. Eu prometo, com certeza vai ficar, ela disse. Em que parte disso você acha que vai ficar tudo bem? Mas obrigado por se preocupar pelo menos. Eu amo esse seu coração gentil. Enquanto eu continuava rindo de forma irônica, Ange e Lívia seguraram cada um dos meus cotovelos e se agarraram com força. Em circunstâncias normais, eu me sentiria o cara mais sortudo do mundo por ter duas mulheres bonitas ao meu lado, mas elas definitivamente estavam apenas tentando me segurar no lugar para eu não escapar. Seus sorrisos eram sombrios, e meus ossos rangiam sob a pressão de suas mãos. Senhor Leon, você vai nos contar tudo, certo? Esconder algo de nós é um grande não. Você vai revelar cada detalhe, concordou Ange.
Temos bastante tempo. Não ouse pensar que vai dormir esta noite. Normalmente, eu ficaria envergonhado se ela me dissesse isso, eu presumiria que ela estava falando sexualmente. Palavra-chave aqui é normalmente. Elas mantiveram um firme controle sobre mim enquanto me arrastavam para fora da sala. Leon. Noelle chamou por mim, estendendo a mão. Eu virei o pescoço e forcei um sorriso nos lábios. Não se preocupe, Noelle. Assim que eu conversar com elas, tenho certeza de que vão entender. Eu era inocente. Eu realmente não estava traindo. Eu tinha certeza de que se explicasse tudo para Lívia e Angie, elas entenderiam. Tudo que tínhamos que fazer era conversar. Senhor. Leon, desta vez foi realmente um grande erro, sabe? Com certeza, se nós. Parece que precisamos lhe dar uma boa palestra sobre seus relacionamentos com o sexo oposto. Não vou proibir você de se divertir, mas terá que estar preparado para as consequências se fizer isso. Não vou sair vivo dessa, vou afundar. Luxon, por que você me traiu? Enquanto eles me escoltavam, meus ombros se curvavam e meu olhar caía para o chão. Eu me sentia como um criminoso que havia sido algemado. Mas eu não traí, eu juro. Não fiz nada de errado, nem uma única coisa. A Academia da República de Alzer estava de férias de inverno. Lélia Beltri decidiu aproveitar esse tempo livre para se aventurar em um labirinto. Seu cabelo cor-de-rosa estava preso em um rabo de cavalo lateral, assim como sua irmã gêmea mais velha, Noelle. A única diferença era que o rabo de cavalo de Lélia estava no lado esquerdo, enquanto o de Noelle estava no lado direito. As duas se pareciam muito, mas havia diferenças-chave que as distinguia. Além disso, Lélia tinha reencarnado neste mundo vindo de outro. Aqui. É aqui. Já vi isso antes. As roupas de Lélia estavam cobertas de sujeira, e ela carregava uma mochila enorme nos ombros. Ela segurava um pico em sua mão, e sua aparência deixava claro que ela havia enfrentado dificuldades para chegar até ali. Ela estava ofegante, completamente sem fôlego. Serge Sarahalt, que a acompanhava, se preocupava. Ei, você está bem? Não é bom se esforçar tanto. Não se preocupe comigo. Contanto que cheguemos ao nosso destino, estarei bem. Bem, vou te dar crédito, estou surpreso que você conhecia esse lugar. Serge era um cara rude com a pele beijada pelo sol e cabelos pretos puxados para trás. Ele era alto e musculoso, o completo oposto do noivo de Lélia, e Pleven. Lélia tinha uma boa razão para vir a esse labirinto com ele. Serge observou a área, que estava coberta pelas raízes da árvore sagrada, que haviam perfurado o que parecia ser uma parede de metal e se entrelaçado ao redor dela. O caminho que elas haviam tecido pelo corredor tornava impossível abrir a maioria das portas. Algumas estavam completamente distorcidas, e outras levavam a uma sala invadida por raízes de árvores. Serge ergueu sua lanterna na mão esquerda, iluminando o ambiente ao redor. Nunca pensei que encontraria um labirinto bem debaixo da árvore sagrada. Lélia, isso é uma descoberta e tanto, não é? Eles haviam se aventurado no subsolo, chegando a uma área imediatamente abaixo da árvore sagrada. Lélia pegou sua garrafa d'água e deu um gole antes de limpar a boca. Ela não parecia uma dama elegante e refinada agora, mas não tinha a luxúria de se importar com isso. Mantenha isso em segredo, ok? Vai causar todos os tipos de problemas se outras pessoas começarem a vagar por aqui. Além disso, ela encarou. Ei, Serge, você está ouvindo? Serge a observava com fascinação. Não fica brava. Eu estava apenas pensando em como você é incrível. O quê? Que besteira ele estava falando? Enquanto Lélia lutava para encontrar uma resposta, Serge começou a andar novamente, liderando o caminho. Quero dizer, gosto de como você não se enfeita. Sim, entendi. Sou completamente sem refinamento. Lélia fez um bico, interpretando o comentário de Serge como uma provocação passivo-agressiva. No entanto, sua mente estava mais preocupada com o futuro.
Leon descobriu Luxon no reino de Olfort. Isso significa que também deve estar aqui na República. Sim, assim como Leon descobriu um item de trapaça em seu país de origem, a República, onde se passava a segunda parte da série de jogos Otome, também teria um. Assim como Luxon, era um item da loja de dinheiro. Ele tem que estar aqui. Tem que estar. Ficarei arrasada se não estiver. Sem ele, não conseguirei ficar em igualdade de condições com o Leon. Lélia estava aterrorizada com Leon, ou mais precisamente, com seu ridículo e poderoso Ai, Luxon. Se Luxon se empenhasse nisso, ele poderia afundar todo o continente. Leon havia dito isso a ela, e desde então ela havia perdido toda a compostura. Foi por isso que ela decidiu localizar um item de trapaça para si mesma. A única questão era que ela não poderia ir sozinha para coletá-lo. No entanto, apesar de ser um nobre, Serge era um aventureiro. Lélia havia contado com ele e suas habilidades para chegar até este ponto. O caminho à frente estava escuro enquanto Lélia avançava. Raízes de árvores atravessavam o chão, e ela tropeçava nelas uma e outra vez, apenas para que Serge a segurasse antes que ela caísse. Que tal fazermos uma pequena pausa? Ele sugeriu. Eu estou bem. Só mais um pouco. Vamos continuar. O item de trapaça estava a apenas alguns passos de distância. Memórias do tempo em que Lélia havia jogado o jogo inundaram sua mente. Estou quase lá. Assim que passarmos por aquela porta, será meu. Uma enorme porta de aço se erguia diante deles. Havia um painel de controle próximo, onde Lélia pausou para digitar seu número PIN. Ainda bem que me lembro disso. Ela só havia conseguido lembrar graças a um mnemônico que ela havia inventado há muito tempo. Assim que digitou os números, a porta emitiu um clique audível. Com mãos desajeitadas, Lélia abriu as portas, encontrando um quarto espaçoso do outro lado. Serge arregalou os olhos, voltando seu olhar para ela. Você sabia como abrir isso? É uma longa história. Agora, vamos lá. Lélia ergueu sua lanterna, iluminando o espaço. Várias raízes de árvores gigantes estavam neste quarto também. Este lugar é maior pessoalmente do que parecia no jogo. Lélia começou a procurar a área por uma nave aérea, ou melhor, uma nave espacial, para ser mais precisa. Esta área ampla e aberta deveria ser um porto. No passado distante, as armas dos antigos humanos preenchiam esta sala de uma ponta a outra. O tempo as deixara em estado de abandono. Eram apenas fantasmas do passado, permanecendo como um lembrete perpétuo. Isso é incrível. Serge se empolgou. Lélia, isso é uma descoberta enorme. Se relatarmos este lugar, poderemos entrar para a história. Não apenas haviam encontrado uma nova ruína, mas ainda abrigava uma montanha de relíquias antigas. Como aventureiro, Serge não conseguia conter sua empolgação. Lélia não compartilhava dos mesmos sentimentos. Há algo ainda melhor aqui, ela o tranquilizou. Siga-me e não fique para trás. Ela o puxou e continuou avançando. Não demorou muito para fazer uma descoberta. Quando Lélia direcionou sua lanterna para a parede, encontrou algo embutido nela. Sua forma era quase humana, presa em raízes de árvores. Isso é, uma armadura. Ela se perguntou. Lélia nunca havia visto essa coisa no jogo, mas talvez fosse simplesmente porque sua memória estava confusa e esta era apenas mais um dos muitos itens da loja de dinheiro. A parte de armas do jogo não havia deixado uma grande impressão nela. Na verdade, ela considerava a batalha e as aventuras do jogo um fardo desnecessário. Serge se aproximou da armadura. Ela não está em mau estado, mas tem um buraco bem no peito. Quem estava pilotando deve ter morrido instantaneamente. Um arrepio de medo percorreu Lélia. E se o espírito daquele piloto ainda estivesse vagando por essas ruínas? Apenas esse pensamento a deixou paranoica, e seu lugar estivesse assombrado. Para com isso. Já que ela não está em mau estado, por que não levamos de volta conosco? Embora essa coisa pareça meio estranha, toda preta e cheia de espinhos assim.
Será que esse tipo de design era comum nos velhos tempos? Sem mencionar que é enorme. Era muito maior do que a maioria das armaduras modernas. Enquanto Lelia estudava, ela se lembrou de um traje semelhante. Essa coisa se parece com arrogas. Arrogas. Serge ecoou. Ah, sim, acho que já ouvi essa palavra antes. Significa arrogância. Certo. O quê? Agora que Lelia sabia o significado, ela estava ainda mais irritada com Leon. O que ele é? Algum tipo de nerd delirante. Que tipo de pessoa dá um nome como esse para sua própria armadura? Lelia continuou olhando fixamente para a armadura presa nas raízes das árvores enquanto ridicularizava Leon em sua mente. De repente, um arrepio percorreu sua espinha. Não tenho certeza do que é isso, mas me dá arrepios. Ela deu um passo para trás, intimidada. Serge, por outro lado, parecia estar encantado. Lelia. Deixa eu ficar com isso. Eu não vou pilotá-la, juro. Vou usá-la apenas para decoração. Você não pode. Lelia rejeitou a ideia sem hesitar. Não porque ela tivesse pesado os prós e os contras, mas porque sua própria intuição estava gritando. De qualquer forma, vamos logo. Precisamos continuar. O quê? Ei! Lelia segurou o braço de Serge e o puxou. Ele tentou resistir no início, mas no momento em que ela colocou as mãos nele, ele se calou. Os dois continuaram andando, com os braços entrelaçados. Eventualmente, uma nave espacial colossal veio à vista. Ela tinha uma forma angular simples e estava presa emaranhada em raízes de árvores. A pintura do lado de fora parecia ser de algum tom de verde. Enquanto as outras naves estacionadas nesse porto estavam caindo aos pedaços por causa da negligência, essa se destacava como a única praticamente em perfeitas condições. Serge ficou boquiaberto, esticando o pescoço para trás para absorver tudo. Os antigos costumavam ter naves aéreas desse tamanho ridículo. Não é uma aeronave, Lelia corrigiu internamente. Isso é uma espaçonave. Ou, se formos ser técnicos, uma nave de guerra espacial. Por mais que ela tentasse se lembrar dos detalhes do jogo Otome, sua memória era irregular no máximo, proporcionando apenas uma vaga lembrança. Essa antiga espaçonave na verdade era um navio de suprimentos com especificações avançadas e capacidades de combate. Armas como essa do passado distante eram construídas com um nível de engenharia que fazia a tecnologia moderna parecer blocos de construção infantis. Em termos de linha do tempo, provavelmente havia sido criada por volta da mesma época que Luxon. Com isso em minhas mãos, eu não vou perder para o Leon ou Soia. Serge ficou paralisado no lugar, olhando fixamente para a nave. Lelia virou-se para deixá-lo para trás, mas ele se apressou atrás dela. Em pânico, ele segurou a mão dela e a puxou de volta. Está vindo, ele gritou. Oh, o que é? Antes que a mente de Lelia tivesse a chance de entender o que estava acontecendo, monstros voaram em sua direção. Serge começou a golpeá-los com os punhos. Eles caíam no chão, desaparecendo em nuvens de fumaça negra. Ele realmente acabou de matar essas criaturas com as próprias mãos. Serge parou para flexionar o pulso direito, torcendo enquanto um dos monstros evaporava na frente dele. Em sua mão esquerda, agora ele segurava uma lança. Mais criaturas ainda estavam escondidas ao redor deles, à espreita. Serge estalou o pescoço para os lados, se preparando para derrubá-los. Apesar da situação, ele parecia confiante e relaxado. Sobraram 9, né? Lelia, fique atrás de mim. Tem certeza de que pode derrubá-los? Estamos totalmente em desvantagem numérica. Serge sorriu para ela antes de brandir sua lança e avançar. Oh, tenho certeza. A luta que se seguiu foi completamente unilateral. Cada vez que Serge balançava sua lança, ele dilacerava ou empalava um dos monstros. Como ele reverenciava tantos aventureiros, ele tinha treinado bem o corpo dele. Ele era o mais preparado para a batalha de todos os pretendentes de amor neste jogo.
Serge derrotou todas as criaturas que apareceram diante dele com facilidade. Uma delas era muito maior do que ele, mas nem mesmo ela foi páreo quando sua lança atravessou a parte de trás de sua cabeça. A visão fez o estômago de Lélia revirar. Essas criaturas grotescas se assemelhavam a tubarões voadores, e por mais horrível que fosse, Lélia estava grata a Serge por derrotá-los. Ela não poderia ter feito isso sozinha. Trazer Serge junto foi a decisão certa. Ele é tão forte. Aposto que ele é até mais resistente que o Leon e sua turma. O reino de Olfort era o berço dos aventureiros, então Leon e seus aliados eram todos musculosos em forma. Mas, pelo que Lélia pôde perceber, Serge não era menos atlético do que qualquer um deles. Na verdade, se o que ela estava vendo agora era uma indicação, ele era ainda mais forte que Leon. E esses são os últimos, anunciou Serge. Ele havia eliminado as criaturas em questão de minutos. Assim que ele se certificou de que a área estava limpa, ele guardou sua lança. Você, realmente é forte, ofegou Lélia, impressionada e grata. Sinto como se tivesse te visto sob uma nova luz. Não dá para sair de uma masmorra vivo se não conseguir fazer pelo menos isso, disse Serge. E então? Você se apaixonou por mim? Não, mas revisei minha opinião. Obrigada por me proteger. Essa breve troca pareceu aliviar a tensão no ar. Serge voltou seu olhar para a nave de suprimentos. Ele parecia perdido em pensamentos, o que fez Lélia inclinar a cabeça. O que foi? Nada. Eu estava apenas pensando, é meio estranho que tenhamos chegado aqui tão facilmente quando há um tesouro pronto para ser tomado. Lélia deu de ombros. Lutamos bastante para chegar até aqui. Houve várias vezes em que eu tinha certeza de que ia morrer. Como ela não estava acostumada com aventuras, Lélia sentia que tinham caminhado na corda bamba da morte o tempo todo. Havia sido mais do que perigoso o suficiente, na medida em que ela estava preocupada. Serge, por sua vez, parecia decepcionado com a falta de ação. Só parece estranho porque chegamos aqui em linha reta. É chocante o quão bem tudo aconteceu. Você sabia que esse tesouro estava aqui o tempo todo. Se ela confirmasse, ele provavelmente perguntaria como ela descobriu. Felizmente, Lélia tinha uma desculpa preparada. Eu não sabia que estaria aqui, sabe? Apenas aconteceu de eu ouvir algo sobre isso há muito, muito tempo. Ao insistir que ela também estava surpresa, ela conseguiu se livrar de mais perguntas intrusivas. Lélia parou na entrada da nave. Como se sentisse a presença dela, a porta se abriu sem que ela precisasse fazer nada. Ao contrário da porta enferrujada que ela teve que forçar para chegar até aqui, essa deslizou suavemente. Dentro, uma esfera metálica pairava no ar, ao nível dos olhos de Lélia. Era aproximadamente do tamanho de uma bola macia, com uma lente vermelha no meio. No momento em que o robô apareceu, Serge sacou sua arma e saltou na frente de Lélia. Ele manteve sua lança pronta enquanto a protegia. Afasta-te, Lélia. Lélia, no entanto, estava aliviada. Esse robô, assim como Luxon, era um terminal remoto. A única diferença entre eles era sua carapaça azul. Serge, acalme-se. Está tudo bem. Você tem certeza? Serge se recusou a baixar sua arma, observando o robô com desconfiança. Lélia estava certa de que essa IA não tinha animosidade contra eles. Afinal, era a mesma coisa que Luxon. Não foi feita para a batalha. Eu gostaria de conversar com você, disse ela. O robô respondeu alegremente, já faz muito tempo desde que tive visitantes. Sua voz, embora robótica, era suave e profunda, semelhante à de um homem. Certamente expressava mais emoção do que Luxon. Os olhos de Serge se arregalaram de surpresa, mas Lélia o ignorou e continuou. Eu gostaria de ter essa nave. Eu quero me registrar como sua mestra. Você me quer? Sua forma de abordagem realmente desperta minha curiosidade, e admito que estou cansado de esperar em espera,
Eu não posso sair deste lugar por conta própria, entende? Portanto, seria muito conveniente ter uma mestra. Aya provavelmente estava suspeitando de como ela sabia de sua existência, ainda mais que ela mencionou o registro como mestra, mas estava tão cansada de ficar presa que a oferta dela a tentou, independentemente das circunstâncias. Serge olhou preocupado para Lélia. Você tem certeza de que isso está bem? O que é essa coisa? Antes que ela pudesse responder, Aya foi mais rápida. Oh, minhas desculpas. Eu nem mesmo me dei ao trabalho de oferecer meu nome, não é? Vocês podem me chamar de Ideal. Nave de suprimentos Ideal, às suas ordens. Lélia suspirou aliviada. Graças a Deus. Ele tem o mesmo nome do jogo. Como o nome de Ideal correspondia ao que ela se lembrava da loja de itens, ela tinha certeza de que o que via à sua frente era realmente um item de trapaça. Lélia deu um passo à frente. Nesse caso, por favor, me registre como sua mestra imediatamente. E como, exatamente, você saberia sobre o registro de mestre? Você parece ser uma fonte inesgotável de curiosidades, mas suponho que queira que eu priorize fazer de você minha mestra primeiro. Lu saiu da lente vermelha de Ideal enquanto ele escaneava os dois. Ele começou a circundar Lélia, intrigado por ela. Oh, o que é isso? Ela exigiu. Você me deu alguns dados muito interessantes. Hoje promete ser um dia muito bom, de fato. Lélia esperava algo mais robótico, depois de ver como Luxo interagia com Leon, mas Ideal era pessoal. Na verdade, ele permaneceu educado mesmo depois de reconhecê-la como sua mestra. Vocês dois parecem exaustos de sua jornada. Vou preparar quartos para que possam descansar. Bem? Entrem. Ideal flutuou para a frente, guiando-os, enquanto se moviam mais fundo na nave. Lélia ficou chocada com a bela aparência interior da nave. Serge compartilhava do mesmo sentimento, passando a mão na parede. Nunca vi um item perdido em tão perfeitas condições. Essas palavras devem ter despertado o interesse de Ideal novamente, pois ele os olhou de volta. Um item perdido, você diz? Suponho que as técnicas usadas para me construir provavelmente tenham sido perdidas ao longo do tempo. Estou ansioso para ver o mundo exterior. Ansioso para ver? Lélia o observou, exasperada. Você parece ter muitas emoções para uma inteligência artificial. Você é realmente fascinante, disse Ideal, voltando sua atenção para a frente e continuando a guiá-los. Ei, Lélia, Serge interrompeu por trás. O que é uma inteligência artificial? Merda. Eu realmente baixei minha guarda. Lélia cobriu a boca com a mão. Não é nada com que você precise se preocupar. De qualquer forma, vamos descansar aqui por enquanto. É uma ideia inteligente. Eu gostaria de explorar e ver o resto da nave, no entanto. Ansioso para ver mais, Serge deixou seu olhar vagar, animado com a perspectiva do desconhecido. Lélia voltou seu olhar para Ideal, que ainda os guiava. Finalmente, é minha. Agora que tenho em minhas mãos um item de trapaça, não vou mais tremer de medo ao redor de Leon e sua gangue. Ter Ideal ao seu lado trouxe um grande alívio. Espere aqui por um tempo. Ideal os levou a uma sala que aparentemente era uma área de descanso. Havia sofás, máquinas de venda automática e plantas decoradas lá dentro. Serge se jogou em um dos sofás sem se preocupar em limpar a sujeira que cobria suas roupas. Isso é bem confortável. Lélia, sente-se. Você é realmente rude. Não que isso importe, eu acho. Lélia se sentou em um dos assentos, e o cansaço acumulado de toda a caminhada finalmente a atingiu. Ideal os deixou para trás e começou a se dirigir à porta. Muito bem, vou indo então. Para onde você está indo? Lélia exigiu. Tenho que fazer preparativos para nossa partida. Logo trarei comida para vocês. Por favor, relaxem e descansem enquanto isso. Assim que ele saiu, Serge sorriu de orelha a orelha. Tenho que admitir,
ele é atencioso. Lélia se perguntou se uma nave de suprimentos como aquela ainda tinha alguma ração depois de séculos em espera. A pergunta a incomodava, mas logo sentiu o peso do olhar de Serge e se virou para ele. Ele pressionou o rosto perto. HHY. Lélia gritou. Ela esticou as mãos para empurrá-lo para trás, mas ele a segurou e a puxou para mais perto. Seus olhos estavam muito sérios. Lélia, por que você ficou noiva de alguém como ele? Uma pontada aguda de culpa a atingiu em cheio no peito. Ela tinha plena consciência dos sentimentos de Serge por ela. E isso não tem nada a ver com você. Além disso, você é o que não vai para a academia há séculos. Não é como se eu tivesse tido chances de falar com você. Por quê? Tem algum problema com isso? Ela já podia imaginar o que ele queria dizer. Serge estreitou os olhos, rangendo os dentes. Você sabe como me sinto, não sabe? Lélia, eu gosto de você. Eu te amo. Suas palavras eram sinceras, mas isso só fez com que ela desviasse o olhar. Eu te amo. Essas são as palavras mais baratas do mundo, Lélia pensou, lembrando-se de sua vida anterior. Ela balançou a cabeça. É tarde demais para isso agora. Eu estou com Emil. Lélia se levantou e se afastou, mas Serge a seguiu, segurando-a pelos ombros e virando-a para encará-lo. Eu juro que vou te fazer feliz. Venha para o meu lado. Sua expressão era tão sincera que seu coração vacilou, mas ela ainda conseguiu afastar suas mãos. Serge, chega de brincadeiras. Quero dizer, você é o herdeiro da casa Raut, não é? Há uma diferença muito grande entre o seu status e o meu. Se você quer falar de status, então Emil está na mesma situação. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Meus sentimentos por você. Enquanto os dois estavam ocupados discutindo, Ideal invadiu a sala, sua voz alegre ecoando. Sabe, faz tanto tempo que eu não preparo comida assim. Ah, mas não se preocupe. Os ingredientes foram devidamente armazenados, então não estragaram. Na verdade, consigo produzir uma certa quantidade de ingredientes nesta nave. Se é comida que vocês querem, posso preparar para vocês em pouco tempo. Ele pausou. Vocês estavam brigando. Uma tensão desconfortável pairava no ar. Com a entrada de Ideal, os dois interromperam a conversa. Lélia se afastou de Serge e cruzou os braços no peito. Nada com que você precise se preocupar, disse ela. Como eu suspeitava, Ia realmente não entende emoções humanas de forma alguma. Lélia estava um pouco irritada com o Ideal por não perceber a situação.